Olá, boa noite, bem-vindos à edição desta sexta-feira. Vamos conhecer os destaques. O Hospital de Doenças Cardiopulmonares celebra 3 anos de atividade com jornadas técnico-científicas. A República da Coreia do Sul ofereceu 7 novas ambulâncias ao Ministério da Saúde. O aeroporto Paulo Teixeira Jorge, na Catumbela, pode subir de escalão para o aeroporto internacional. Hoje é 2025 com incremento de mais de 100 mil milhões de kwanzas. A verba é destinada às províncias recém-criadas. O presidente dos Estados Unidos chega a Luanda na segunda-feira. Tem ainda o apaixonante mundo dos desportos e as notícias além das nossas fronteiras. Bem-vindos ao Melhor da Informação. E começamos com Benguela. Os gestores dos aeroportos garantem que com a certificação do aeroporto da Catumbela, categoria de aeroporto internacional, a província de Benguela pode ter um novo capítulo na economia. A Sociedade Gestora de Aeroportos e demais entidades explicaram aos jornalistas esta tarde os passos que estão a ser dados para a certificação do aeroporto Paulo Teixeira Jorge. Inaugurado em 2012, o aeroporto da Catumbela, batizado em 2022 com o nome de Paulo Teixeira Jorge, está a curto espaço de se tornar um aeroporto internacional. Em conferência de imprensa, a SGA, a ANAC e a ENA deram mostras de um bom andamento do processo para sua certificação à categoria de aeroporto internacional. Está próximo de se aproximar do mundo. Angola contará com mais uma porta de entrada. Esse feito é um feito de alegria e de satisfação para todos, Benguela em particular. Como ouvimos aqui ao longo das explanações do nosso porta-voz, foi um processo, ou é um processo rigoroso, difícil, mas possível. Com tal realidade, o presidente do Conselho Executivo da SGA entende que Benguela irá conhecer novos horizontes no capítulo dos investimentos. Estamos a colocar Benguela no mercado. Agora precisamos de vender a marca Benguela. Benguela tem todas as potencialidades. Dizíamos também aqui há bocadinho que isto vai ter um efeito do IMAN, percebem? O IMAN está aqui, é o novo aeroporto. Agora precisamos trabalhar à volta do IMAN para poder atrair todos, mas como eu lhe disse, sim, há várias, mais de 4, mas isso não significa que virão todas ao mesmo tempo. Virão paulatinamente. Agora temos que fazer esse trabalho. Nesta altura, existem algumas arestas a serem limadas para que seja concretizado de fato a atribuição da certificação do aeroporto de Catumbela. Estamos a encerrar a 4ª fase, que é a fase da tomada de decisão de concessão ou não do certificado. Portanto, da avaliação feita pelos nossos técnicos, nós podemos dizer que a ANAC está em condições de fornecer o certificado de aeroporto internacional ao aeroporto Paulo Teixeira Jorge. Para dizer que ainda não é o fim, para dizer também que das avaliações feitas não está a 100%, e é muito normal isto acontecer na aviação. E então nós vamos partir para então a fase de certificação final com algumas questões, não de segurança operacional, mas algumas questões que podem ser sanadas durante o período de inspeções e demonstrações a quando da atribuição do certificado. Sociedade Gestora dos Aeroportos esclarece andamento do processo de certificação do aeroporto da Catumbela, a categoria de aeroporto internacional. O presidente americano Joe Biden chega na segunda-feira a Luanda e vai cumprir uma visita de Estado de 3 dias, a convite do presidente João Lourenço. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, chega a Luanda na próxima segunda-feira, 2 de dezembro, para uma visita de Estado de 3 dias à República de Angola, a convite do presidente João Lourenço. A visita do presidente norte-americano reconhecerá o papel de Angola como líder regional e vai reafirmar a verdadeira transformação
da relação entre os Estados Unidos da América e a República de Angola. Nós vemos Angola como uma líder regional e houve grandes transformações nos últimos anos. Essa transformação acelerou-se nos últimos 3 anos. Em 2023, o comércio entre os Estados Unidos e Angola atingiu $1.700.000. Houve desafios em relação à paz e à segurança na República Democrática do Congo, mas há oportunidades económicas na região e há cooperação tecnológica e científica. Esta visita é feita no âmbito das relações bilaterais com Angola e houve a presença do presidente de Angola, Lourenço, no G20 e temos 3 principais objetivos nesta viagem: explorar o comércio e a infraestrutura em África. A Helena vai falar mais sobre isso. Em número 2, a liderança de Angola e a sua parceria global sobre comércio, segurança e saúde, e também marcamos a evolução das relações entre Angola e os Estados Unidos. Um dos principais componentes, não posso comparecer perante o Presidente até ter o programa completo. Os 2 países trabalham conjuntamente para vencer um conjunto de desafios prementes e críticos, como a melhoria das infraestruturas em África e o incremento das oportunidades econômicas e do desenvolvimento sustentável no continente, a expansão das tecnologias e da cooperação científica, o reforço da paz e a segurança e o fortalecimento da segurança alimentar são também outras das prioridades definidas pelos 2 países na sua relação estratégica. A diretora de Assuntos Africanos no Conselho de Segurança Nacional disse ainda, em 2023, que o comércio Estados Unidos-Angola totalizou aproximadamente $1,77 mil milhões, que torna Angola o 4º maior parceiro comercial dos Estados Unidos na África subsaariana. O presidente está a chegar ao fim do seu mandato na presidência, mas foca-se nas suas iniciativas, como a do Dor do Lubito. Muitos sabem que é uma iniciativa dos Estados Unidos com os europeus e outros parceiros do setor privado para investimentos estratégicos. A Helena, a nossa equipa da parceria de investimento global em infraestruturas vai falar sobre isso um pouco mais. Trata-se de uma linha ferroviária que vai transportar minerais, mas também significa acesso à educação e a movimentação de produtos agrícolas para o mercado, entre outras atividades. Estes investimentos são feitos através de concursos públicos transparentes. O presidente Biden vai também passar tempo com algumas partes interessadas de Angola, no que representa os interesses das várias comunidades. Segundo informações fornecidas durante o briefing, o presidente Biden deverá anunciar várias iniciativas de expansão em diversas áreas, desde segurança sanitária mundial e parceria neste domínio, a segurança alimentar e o agronegócio, no setor da segurança e a preservação do património cultural de Angola. E o Presidente da República, João Lourenço, disse recentemente em entrevista ao The New York Times que espera da visita do presidente americano Joe Biden um estreitamento maior das relações de amizade e de cooperação que já existem entre os 2 países. O presidente João Lourenço acredita que a visita de Joe Biden a Angola vai aumentar investimento privado americano na economia nacional. João Lourenço espera que a visita de Joe Biden a Angola, a partir da próxima segunda-feira, venha estreitar ainda mais os laços de amizade e cooperação entre os 2 países. Em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, o presidente de Angola considera esta visita um sinal de confiança ao empresariado dos Estados Unidos da América. Nós enveredamos pela economia de mercado
e não há países de economia de mercado que não tenham relações com os Estados Unidos da América. Nós pretendemos atrair investimento americano em Angola para o desenvolvimento da nossa economia, pretendemos abrir as portas do mercado americano para os investidores angolanos. Portanto, por todas essas razões, nós tínhamos necessariamente que dar este passo. Pode ter pecado apenas por ser, digamos, tardio, mas, como se costuma dizer, antes tarde do que nunca. João Lourenço acredita ainda que a visita de Biden vai abrir caminho ao investimento privado norte-americano em Angola, devido aos altos investimentos que os Estados Unidos estão a fazer no corredor do Lobito. O presidente João Lourenço acredita que a infraestrutura vai atrair outros investidores estrangeiros. O corredor do Lobito é de uma importância estratégica, não apenas para o nosso país, para Angola, não apenas para o nosso continente, mas para o mundo, uma vez que ele dá a possibilidade de poder ligar dois oceanos, tanto o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, encurtando a ligação entre a Ásia e a América, num sentido e no outro, passando, obviamente, pelo continente africano, pelo porto do Lobito, nesta costa ocidental de África, e pelo porto de Dar es Salaam, na costa oriental da África. Portanto, se nós conseguirmos ligar os dois corredores, com certeza que o comércio mundial ganhará com isso, portanto, o tráfego marítimo será feito com mais facilidade, com maior segurança, em menos tempo e a custos mais competitivos. E esta importância é ainda maior nos dias de hoje, quando assistimos a uma grande insegurança ali no Mar Vermelho, portanto, que é outra importante rota marítima para o comércio internacional, mas que, como sabemos, há um bom tempo que se encontra numa situação de insegurança considerável. Portanto, mesmo que se venha a resolver a situação de segurança do Mar Vermelho, o corredor do Lobito continuará, portanto, sempre em vantagem. O Ministério das Finanças anunciou a inclusão de mais 100 mil milhões de kwanzas na proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2025. A verba acrescida vai servir para as 3 províncias recém-criadas. A informação foi divulgada esta sexta-feira durante uma discussão na especialidade na Assembleia Nacional com membros do Executivo liderados pelo Ministro do Estado para a Coordenação Económica. A sexta-feira, na Assembleia Nacional, foi dedicada aos deputados ouvirem membros do Executivo responsáveis pela administração do território no contexto da aprovação do Orçamento Geral do Estado 2025. O Ministério das Finanças informou que 100 mil milhões de kwanzas para novas províncias estão disponíveis nas reservas orçamentais. Priorizamos aquilo que são as obrigações contratuais, como a remuneração com pessoal, as transferências para pessoas e famílias e contratos de fornecimento de bens e serviços e as atividades correntes. O conforto que damos, excelentíssimos deputados, e como podem verificar, é que em reservas orçamentais nós garantimos cerca de 100 mil milhões de kwanzas para que as ações que forem definidas como prioritárias nesse plano tenham disponibilidade orçamental para serem executadas. O ministro da Administração do Território explicou que a proposta do OGE não foi baseada nos planos diretores municipais, pois apenas Benguela e Bié têm todos os seus municípios planeados. Temos sim recursos previstos para 2025, assim como recursos resultantes de um financiamento do Banco Mundial, para elaborarmos mais planos diretores municipais para outros municípios. E esse trabalho será feito. O processo de orçamentação, tanto das despesas que consta do OGE, obedeceu
naturalmente, ao respeito daquilo que é a cadeia do nosso Sistema Nacional de Planeamento. Temos uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo, já aprovada, temos um plano diretor, um plano nacional de desenvolvimento e temos, em alguns casos, os planos provinciais e os planos municipais. Eles servem de base para a elaboração das propostas de OGE. O Executivo reafirma seu compromisso com o fomento da agricultura familiar, garantindo apoio prioritário no orçamento de 2025. São 3 milhões de famílias que atuam no campo, que vivem essencialmente, por isso, da agricultura. Neste momento, nós temos 8.500 escolas de campo. Portanto, 8.500 escolas de campo. E essas escolas de campo permitem-nos apoiar cerca de 1.200.000 famílias. O nosso objetivo, o ano de 2025, com iniciativas públicas do próprio Governo e com o apoio do setor privado, é chegarmos a 1,5 milhão de famílias. E por isso, na nossa proposta de orçamento, também incluímos recursos para potenciarmos os agregadores. Para acelerar o processo produtivo, o governo propõe medidas como o aumento da oferta de alimentos e o mapeamento de uma rede de silos no país para armazenamento e conservação dos produtos até que sejam encaminhados às zonas de consumo. 3.022 projetos de investimento público foram inscritos na proposta de orçamento do Estado, que está em discussão na Assembleia Nacional, em sede da especialidade. A implementação dos projetos vai custar aos cofres do Estado mais de 5 bilhões de kwanzas, de acordo com as previsões do OGE de 2025. Os números foram revelados hoje no 5º Conselho Consultivo do Ministério do Planeamento. Os participantes ao Conselho Consultivo refletiram sobre a reestruturação do Sistema Nacional de Planeamento, com incursão sobre a revisão da Lei nº 1/11, de 14 de janeiro, Lei de Bases do Regime Geral do Sistema Nacional de Planeamento. Em termos de projeções, estão inscritos no OGE 2025 um total de 3.022 projetos de investimento público, como fez saber o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme. O governante sublinha que parte destes projetos não foram concluídos em 2024. No total, foram inscritos 3.022 projetos, dos quais 285 são novos, prefazendo um montante de 5.537 kwanzas. Minhas senhoras e meus senhores, no domínio das parcerias público-privadas, destacam-se a finalização do estudo de viabilidade para o lançamento da PPP nas águas de Cabinda, bem como a realização de diversos estudos de pré-viabilidade em projetos de energia e águas para as províncias de Luanda, Lunda Sul, Kwanza Norte, Benguela e Huila. De igual modo, enfatiza-se a participação no processo de estruturação e seleção para a operação do Aeroporto Internacional Dr. Agostinho Neto e do projeto de ligação ferroviária Angola-Zâmbia. Para a execução deste número de projetos, a proposta de Orçamento Geral de Estado para o próximo ano contempla mais de 5 bilhões de kwanzas, como explica o diretor nacional para o investimento público do Ministério do Planeamento, Laércio Cândido. Hoje traz cerca de 5,3 bilhões de kwanzas. Nós tivemos um crescimento no teto orçamental na ordem dos 144%. Nós pensamos que o Estado, ao apostar em despesa de capital, nomeadamente em investimentos públicos, esses recursos mantêm o seu foco e o compromisso na melhoria das infraestruturas públicas, nomeadamente as estradas, pontes, as escolas, os hospitais. E pensamos que em 2025 nós teremos um melhor acompanhamento desses projetos e os resultados serão visíveis no curto prazo.
Entretanto, dos 3.324 projetos de investimento público previstos para implementação neste ano, que está prestes a terminar, somente 500 foram concluídos. Neste momento, em carteira, nós temos cerca de 3.324 projetos em execução. E como referiu muito bem, os recursos são limitados e não é possível concluir todos os projetos que foram inscritos inicialmente no Orçamento Geral do Estado, mas nós temos verificado em termos acumulados para o exercício econômico 2024 a conclusão de mais de 500 projetos que inicialmente foram inscritos no exercício econômico de 2023. Portanto, nós pensamos que os resultados não são os melhores, mas são animadores quanto às nossas expectativas. O 5º Conselho Consultivo do MIMPLAN decorreu sob o lema A Modernização do Sistema Nacional de Planeamento para o Desenvolvimento Sustentável. Contou com a participação de 300 pessoas, entre secretários de Estado, diretores nacionais e equiparados, diretores dos gabinetes de estudos, planeamento e estatística dos diversos departamentos ministeriais e muito mais. Assembleia dos Serviços de Bombeiros da CPLP. Desafios e novas práticas entre as corporações. Em destaque. O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento está a promover jornadas científicas para abordar os avanços na gestão multidisciplinar de cardiopatias congénitas. O encontro decorre sob o lema Abordagem Integrada e Multidisciplinar na Assistência em Saúde e as jornadas enquadram-se no 3º aniversário da unidade hospitalar, que se assinala amanhã, 30 de novembro. O Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento completa neste sábado 3 anos de existência. Em clima de festa, aconteceu as 3ª jornadas científicas em abordagem integradas e multidisciplinar na assistência em saúde. Durante o certame, o secretário de Estado para a área hospitalar disse que a infraestrutura hospitalar trouxe soluções para os problemas que não eram facilmente resolvidos em Angola. O secretário de Estado fez um balanço referente a novembro de 2023 até 15 de novembro do ano em curso. Foram realizadas mais de 80 mil consultas de especialidade, 2.202 cirurgias de alta complexidade, com maior realce para 802 cirurgias cardíacas, 651 da neurocirurgia, mais de 1.700 procedimentos invasivos, tais como a colocação de marca-passos, broncoscopias, biópsias pleurais, cateterismos e mais de 876 mil procedimentos de diagnóstico e terapêutica. Nestes 3 anos, o Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento debateu-se com o atraso da quota. Em 3 anos de existência, nós somos uma unidade que depende completamente do Orçamento Geral do Estado. E como todas as instituições públicas, vivemos as mesmas dificuldades, né, que atravessamos. Mas dizer que para o trabalho que nós desenvolvemos até a presente data, temos sido feito com recursos que estão disponíveis a partir do Orçamento Geral do Estado. Neste momento, quer a nível do setor, quer a nível da sociedade, há uma discussão em encontrar-se outras fontes que possam financiar o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde em particular. E a partir daí também alargarmos aquilo que são as fontes de financiamento. O hospital atende diversas patologias, dentre elas as doenças de trato respiratório, que vêm aumentando nos últimos dias. Carlos Maceca salientou que vários estudos estão a ser feitos nesta área. Doenças respiratórias têm várias índoles, né? Pode ser no período mais frio elas aumentam, no período menos frio elas reduzem. Temos também doenças infectocontagiosas, como a tuberculose, que vão provocar problemas respiratórios. Mas nós aqui trabalhamos com problemas respiratórios de média e alta complexidade, né? Que são várias doenças, desde doenças autoimunes. Trabalhamos também aqui muitas doenças cancerígenas, que depois, junto com o Instituto que trata das doenças oncológicas. A diretora clínica do Cardeal Dom Alexandre do Nascimento espera melhoria no atendimento dos pacientes e melhor uso dos equipamentos tecnológicos à disposição dos profissionais. Nós sempre esperamos uma assistência qualificada, humanizada e aumentar, tem sido a nossa produtividade.
Para amanhã nós esperamos a telecirurgia que vai ser feita com o operador, nesse caso o cirurgião, a partir dos Estados Unidos e o doente cá. Dizer que localmente já foram feitas 2 telecirurgias, estamos a falar em tecnologia, estamos a falar em alta complexidade, onde, do ponto de vista de crescimento, cria uma expectativa, cria motivação aos profissionais em crescer, em desenvolver cada vez mais, ter conhecimento para poder estarmos à altura do que é ciência neste momento. Aconteceu hoje em Luanda as 3ª jornadas científicas no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, alusivo aos 3 anos de existência da unidade hospitalar, que juntou vários médicos especialistas em Luanda, vários médicos especialistas de Luanda e não só, divididos em vários painéis de discussão em torno do sistema de saúde em Angola. E o Ministério da Saúde recebeu hoje 7 ambulâncias novas, oferta da República da Coreia do Sul. As novas viaturas estão avaliadas em mais de $300 mil e vão servir para minimizar a carência de ambulâncias no setor da saúde no país. Os veículos entregues ao Ministério da Saúde fazem parte de uma doação em comemoração ao 32º aniversário de cooperação entre os 2 países. O embaixador extraordinário e plenipotenciário da República da Coreia do Sul, Kyang-jin Choi, disse que a doação das ambulâncias é um desdobramento direto do memorando de entendimento na área da saúde e representam apenas uma pequena fração da crescente colaboração entre Angola e a República da Coreia no setor. Este ano assinala o 32º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a Coreia e Angola, sendo um ano de ainda mais relevância devido à visita oficial do Senhor Presidente, Sua Excelência João Lourenço, à Coreia. Durante esta visita, os nossos países assinaram diversos memorandos de entendimento abrangendo áreas como cooperação na saúde, comércio, investimento e segurança pública. Estes acordos lançaram as bases para uma nova fase de desenvolvimento nas relações bilaterais. Na sua intervenção, Silvia Lutucuta disse que este é um gesto de generosidade e compromisso social que representam muito mais do que veículos. Elas são instrumentos de esperança, dignidade e cuidado. Venho expressar os meus sinceros agradecimentos pela doação destas 7 ambulâncias de marca Hyundai, que representam muito mais do que veículos. Elas são instrumentos de esperança, dignidade e cuidado. Reconhecendo o papel fundamental do governo da República da Coreia em Angola e do seu executivo que tornaram esta doação possível. A titular da pasta da saúde reconheceu o papel fundamental do governo da República da Coreia do Sul em Angola e do seu executivo que tornaram esta doação possível, acrescentando que o transporte adequado e ágil é vital para salvar vidas. Estas ambulâncias chegaram no momento adequado. O nosso sistema de saúde enfrenta desafios diários e sabemos que quando o transporte adequado e de forma ágil é utilizado, é vital para salvar vidas. Cada uma destas ambulâncias será usada com responsabilidade e dedicação, assegurando que aqueles que mais precisam recebam o atendimento rápido e de qualidade. Silvia Lutucuta disse que este presente será uma ferramenta adicional para que os profissionais de saúde continuem a desempenhar o seu papel com excelência e prometeram cuidar bem dos veículos ora entregues. Permitam-me ainda ressaltar que este momento não é apenas de gratidão, mas também de compromisso. Compromisso de cuidar bem deste recurso que recebemos, compromisso de redobrar os nossos esforços para melhorar o atendimento à saúde na nossa sociedade, compromisso de honrar a confiança depositada em nós. 7 ambulâncias foram entregues esta sexta-feira ao Ministério da Saúde pela República da Coreia do Sul. Somos Angola, movimento a mundo, somos Angola.
foram já lançadas oficialmente as comemorações dos 50 anos da Independência Nacional, durante uma gala que aconteceu na Praça da Independência e que foi apresentado no programa oficial das comemorações, num ato dirigido pelo Ministro de Estado, chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, em representação do chefe de Estado angolano. De acordo com o ministro Adão de Almeida, o nós deve-se sobrepor ao eu, como uma forma de homenagear e reconhecer o papel desenvolvido por aqueles que tombaram em defesa da pátria. Por outro lado, o governante apelou para que as celebrações dos 50 anos da Independência Nacional sejam uma verdadeira jornada de cidadania. O ministro de Estado espera que, além das festividades, o 11 de novembro seja vivido sobre uma profunda reflexão dos passos dados pelo país até o momento nos mais diversos domínios. Esta é uma jornada de festa, de celebração do nosso passado glorioso. Mas é também uma jornada de reflexão sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro que queremos nos próximos 50 anos. O que temos de fazer para que a prosperidade coletiva com que sonhamos seja cada vez mais uma realidade ao alcance de todos. Angola convoca-nos para essa reflexão. Uma reflexão que se espera transversal a todos os domínios e envolvendo o máximo possível de cidadãos. Da saúde à educação, para refletirmos sobre como podemos ter mais serviços e de melhor qualidade. Da economia à produção nacional, para discutirmos sobre a sua diversificação, a sua sustentabilidade e sobre como alcançar segurança alimentar. Das infraestruturas à exploração de recursos naturais, para assegurarmos uma cada vez maior disponibilidade de energia, de água, de telecomunicações, de portos, de aeroportos e de caminhos de ferro e a sustentável exploração de recursos para que estejam ao serviço do crescimento. Na ocasião, o ministro de Estado, Adão de Almeida, lembrou que o governo, através do Presidente da República, prepara uma série de homenagens a figuras angolanas e estrangeiras que se destacaram na luta de libertação nacional e na preservação da paz e unidade do país. É mais do que justa, por isso, a homenagem que o país, através de Sua Excelência o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, se prepara para fazer aos muitos heróis da nossa terra, que, de modo distinto, emprestaram o seu contributo abnegado para a conquista da nossa independência, para a sua preservação, para a salvaguarda da integridade territorial, para a conquista da reconciliação nacional e para o desenvolvimento de Angola, cuja proposta de lei que cria a medalha comemorativa dos 50 anos da Independência Nacional foi ontem apreciada em Conselho de Ministros para posterior discussão e aprovação pela Assembleia Nacional. Diversas figuras participaram da cerimónia, que contou ainda com momentos de cultura e apresentação da logomarca e da música oficial dos 50 anos da Dipanda. Meio século da independência. E também este programa nos convoca para os grandes desafios para o país. Este desafio consubstancia-se na resiliência dos angolanos, na coesão, na unidade, em prol da construção do país. Não importa a que partido pertençamos. Vamos também ter o variante, vamos ter um salão cultural, vamos ter muitas coisas dentro do programa de cultura, mas também de reflexão. E a reflexão religiosa também, para que nós possamos repensar os valores perdidos. Aquilo que fomos perdendo e que necessitamos hoje de voltar a um quadro axiológico de referência para que realmente não se faz desenvolvimento com anomia social. Hoje, Angola está a ser vista de uma maneira completamente diferente, onde, digamos, se pensa principalmente na união, na integração total de todos aqueles angolanos, de modo a criar, então, a reforçar, digamos, o sentido de cidadania. Eu acho que é positivo, o programa é positivo e vai contribuir também para o reforço da unidade nacional. O programa de atividades dos 50 anos da Independência Nacional inclui mais de 50 eventos, desde inaugurações de infraestruturas ligadas aos setores da saúde, educação, transportes e ainda festivais músico-culturais, bem como atividades
desportivas. Somos Angola, ouve mundo a mundo ba Congo, somos Angola, somos jovem Nangela Nhanega, Angola, somos resiliência e amor. Veja no próximo bloco de notícias a análise do Governo Sombra da UNITA ao Censo Geral da População e Habitação. Voltamos a seguir. Não saia daí. Até já. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte. O Governo Sombra da UNITA considerou deficiente e irregular o processo censitário. Para a UNITA, os sucessivos adiamentos do fim das operações de contagem e recolha de dados evidenciam uma fraca capacidade de organização. A UNITA deu este parecer durante uma conferência de imprensa. Na sua sede, na Maianga, o Governo Sombra do Partido Galo Negro, que apresentava o seu posicionamento sobre o Censo Geral da População e Habitação, considerou que o processo apresenta muitos atropelos, o que põe em causa a fiabilidade dos dados recolhidos pelos recenseadores. Raul Tate, primeiro-ministro do Governo Sombra, disse que os sucessivos adiamentos do término do processo demonstram uma fraca capacidade organizacional por parte das autoridades encarregues ao censo. O Censo Geral da População e Habitação tem se deparado com muitas dificuldades que já não são possíveis de esconder, como provam os sucessivos adiamentos do término da operação de contagem. Estes transtornos resultam de um deficiente processo preparatório que condicionou logo à partida o início da operação. O político apontou ainda algumas irregularidades que, para o Governo Sombra, foram as principais causas para o estrangulamento do processo censitário. O decurso da operação ficou também marcado por irregularidades, muitas delas inaceitáveis e premeditadas, incluindo declarações contraditórias por parte dos órgãos irresponsáveis afins à imprensa, refletindo logo ab início falhas e desorganização, bastante clamorosas. Problemas de ordem técnica, operacional e logística são apontados pelos técnicos e agentes censitários. Sob o lema Todos Contamos por Angola, o Censo Geral da População e Habitação, que decorre em todo o país desde 19 de setembro e prevê terminar a 19 de dezembro, conta com 92 mil técnicos. O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, recebeu nesta sexta-feira a embaixadora da República da Venezuela em Angola. Belén Teresa, na reunião, a representante do presidente Nicolás Maduro transmitiu os agradecimentos do seu chefe de Estado pelo apoio de Angola nas eleições de julho deste ano. A reunião teve lugar na sede central do MPLA e tratou-se de pontos como as eleições da Venezuela decorridas neste ano e o 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Estamos aqui hoje para trasladar saludo de nosso líder, do presidente do Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros, de toda a diretiva de nosso partido e também ao momento de trasladar aquelas saudações para o presidente do MPLA, Sua Excelência João Lourenço, presidente da República, e também para toda a equipa diretiva do MPLA e da JMPLA. É trasladar as felicitações por a recente celebração de toda a organização da juventude que está por culminar felizmente uma nova etapa renovada com novos quadros e também trasladar nossas boas intenções, nossas boas sorte para todo o que vai acontecer 16 e 17 de dezembro com o 8º Congresso do MPLA. Orsini faz ainda um balanço das relações entre o Partido Socialista Unido da Venezuela. As relações entre nossas organizações políticas têm muito boa saúde, nós temos um diálogo permanente e este diálogo é produtivo em termos de poder partilhar, de trocar informação de nossas experiências e todo o tempo com o respeito devido, com o acompanhamento devido de os processos aqui em Angola, também o processo em Venezuela,
como bem sabem, uma delegação daqui do partido acompanhou-nos às eleições 28 de julho, do passado 28 de julho, e nós estamos aqui também para agradecer mais uma vez ao partido por este acompanhamento. Angola e a Venezuela mantêm boas relações de cooperação há longos anos nos domínios da educação, cultura, turismo e outras áreas estratégicas. Estamos na página internacional. Na Nigéria, 8 pessoas morreram e 100 foram dadas como desaparecidas, depois de um barco ter naufragado no rio Níger. Segundo as autoridades, o acidente aconteceu quando os populares a bordo da embarcação dirigiam-se para um mercado informal para as compras. Os passageiros eram transportados do estado de Kogi para o vizinho estado do Níger, segundo o porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências do estado do Níger, Ibrahim Audu. As mortes foram confirmadas no local, enquanto mergulhadores locais tentavam resgatar outras vítimas do acidente, segundo um canal de televisão nigeriano. As autoridades não confirmaram que causou o naufrágio. No entanto, a mídia local informou que o barco transportava mais de 200 passageiros, sugerindo que a sobrecarga da embarcação podia estar na base do naufrágio. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, apelou hoje ao fim das mortes e destruição de infraestruturas públicas e privadas durante as manifestações que afetam o país. Ao falar na inauguração de uma infraestrutura do Instituto Nacional de Segurança Social na província de Gaza, Filipe Nyusi disse que, em algum momento, os moçambicanos terão peso de consciência por aquilo que deviam ter deixado evoluir e não evoluiu. O líder moçambicano sublinhou ainda que há países que já não sabem e não têm beco por onde sair, porque mergulharam numa confusão e são só mortes, destruições e pilhagens. Filipe Nyusi disse que os seus compatriotas têm que resolver a tensão pós-eleitoral de cabeça fria e olhar para o país com carinho. Moçambique está a viver um momento de forte tensão pós-eleitoral, marcado por manifestações convocadas pelo candidato à presidência Venâncio Mondlane. Na última quarta-feira, fruto dos protestos, 6 pessoas ficaram feridas, incluindo atropelada por militares, durante confrontos entre a polícia e manifestantes. O ex-primeiro-ministro português António Costa tomou posse para a função de presidente do Conselho Europeu. António Costa é o primeiro cidadão português a assumir a oposição, anteriormente ocupada pelo belga Charles Michel. Costa falou do sentido de urgência para apostar na prosperidade econômica da União Europeia, defendendo a ação coletiva entre os líderes e trabalho de equipa com outras instituições, como a Comissão Europeia. Ao falar na cerimónia de passagem de testemunho em Bruxelas, capital da Bélgica, sob o olhar de Ursula von der Leyen, o português afirmou que preservar e reforçar o legado da União Europeia é um trabalho de equipa, sendo que, apesar de representarem instituições diferentes, esta é uma única União Europeia. António Costa inicia o desempenho das suas funções no domingo. A Administração Municipal de Talatona, em Luanda, promove uma feira das comunidades no âmbito do programa socioeconómico que visa promover o desenvolvimento e proporcionar plataformas de negócios para empresas de todos os setores. Na feira estão a ser promovidos produtos e serviços, assim como inovações, através da Direção Municipal de Promoção e Desenvolvimento Económico Integrado do Talatona. A Feira das Comunidades, realizada no município de Talatona, em Luanda, reúne 168 expositores, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento socioeconómico da região. O evento, que vai até domingo, apresenta uma ampla variedade de produtos e serviços. De informar também que a feira foi gratuita, nós abrimos inicialmente uma fase de inscrição, fim dessa fase de inscrição conseguimos receber algumas candidaturas e até o momento já temos uma grande afluência de munícipes que querem expor, que estão a ouvir o nosso apelo nas rádios e na televisão e estão a vir até ainda o momento para poderem expor os seus produtos aqui a nível da nossa feira. De acordo ainda com Geraldo Madeira, diretor municipal de promoção do desenvolvimento económico integrado de Talatona, a feira desempenha um papel fundamental ao servir de plataforma estratégica para dar visibilidade aos pequenos e grandes empreendedores. Algumas ações locais que não têm visibilidade e logo nessa fase que o país encontra-se nessa situação socioeconómica, nós, a administração municipal, o órgão local do Estado, a partir do GPL, definimos a realização de feiras locais para a promoção não só do desenvolvimento socioeconómico, mas também de mostrar aquilo que são as valências de cada município. Então o município de Talatona agilizou esta feira e trouxemos aqui vários expositores a nível do nosso município. Os participantes elogiaram o impacto positivo do evento.
Aqui temos churrasco, mofete, temos a bebida. Aí vai o nosso dia. Olha, essas feiras são boas, né, para expormos os nossos produtos e conhecermos outros clientes, expor, mostrar aquilo que nós temos, apresentar a gama de produtos que nós temos. Vou, porque pá, é a vida não pode parar, filha. Parar é morrer, tenho que ir. Se for no Cazenga, se for no Talató, no Rangel, eu vou. O espaço integra ainda a prestação de serviços públicos como administrativos e financeiros. Onde podemos fazer a emissão de cartões, a consulta de extrato dos segurados, a prova de vida para os nossos pensionistas. Hoje, em média, já temos 50 pessoas só de extrato e cartões, emissões de cartões. Com exibição até domingo, a Feira das Comunidades conta com uma programação que, além da exposição de produtos e serviços, vai ainda ser reforçada com outros atrativos culturais e artísticos. Artistas angolanos manifestaram a necessidade de uma indústria cultural estruturada durante a sessão de auscultação pública ao Plano de Apoio e Promoção da Cultura, o Planacult, que foi promovido pelo Ministério da Cultura. A precariedade nas condições de trabalho entre os fazedores de teatro, a falta de políticas inclusivas foram os temas apontados como os maiores desafios do setor. Durante a sessão de auscultação ao Planacult, realizada pelo Ministério da Cultura, profissionais do setor artístico expressaram suas preocupações com a falta de investimento na criação de uma indústria cultural robusta. Temos muita produção cultural, mas temos pouco investimento, temos pouco espaço de divulgação, temos pouco espaço de exibição, temos quase nada em termos daquilo que possa ser a monta da nossa cultura. Vão ter trabalho e é isso que nós queremos, que haja criadores motivados, que haja artistas, que haja palcos para todos, que haja, portanto, mercado para o livro, para o artesanato, para aquilo que estão bem chamando as indústrias culturais. Fazedores de teatro, por exemplo, afirmaram as condições de extrema precariedade vividas pela classe, mencionando a mendicidade a que muitos profissionais são submetidos, enquanto apontaram a necessidade de maior inclusão em relação aos músicos. Temos estado a passar por situações que muitas das vezes podemos não ser necessário, que todo o trabalho da arte que é feito passa necessariamente por aquilo que é de patrocínios e outros elementos mais. Isso torna o artista cada vez mais mendigo, cada vez mais pobre e diminui a sua capacidade criativa cada vez mais. E com o grupo de teatro, o que não existe grupo de teatro atualmente, o ator, o diretor do grupo, eu acho que mais sofrem os diretores do grupo, pegam o seu próprio dinheiro e estão investindo no grupo. Os atores estão a sacrificar um bocado do que têm e estão investindo no grupo. Mas, claro, o teatro tem uma grande função, que é a terapia. O teatro é uma terapia, querendo ou não. O teatro ajuda, querendo ou não, a sociedade. Há muita gente no teatro hoje em dia, saíram de práticas más, no dia de ontem, praticavam coisas muito negativas. O ministro da Cultura, Filipe Zau, enfatizou que o seu ministério defende a tese da necessidade do fomento de um ambiente cultural que gere riqueza e contribua significativamente para o produto interno bruto do país. Do ponto de vista económico, a ideia de que a cultura só gasta a cultura que também produz riqueza e que contribui assim para a diversificação da economia. Mas para isso é necessário que nós pensemos numa maior cooperação. Cooperação entre Estado, sociedade civil, onde necessariamente o empresariado também lá está, onde a lei do mecenato funciona. Filipe Zau também atualizou sobre o andamento das obras da Casa do Artista, atualmente com 15% de execução, e garantiu a sua conclusão até 2026. Agora, dizer-lhe em termos percentuais hoje o que é que está executado, deve andar à volta dos 15%. Mas eu digo-lhe isso porque a maior parte do trabalho são as fundações que estamos a fazer lá embaixo, que é o estacionamento. O que se pretende é um artista que deu muito ao país, um artista que de repente ficou com um problema qualquer porque não pode trabalhar, perdeu voz, ou perdeu uma perna, ou perdeu um braço, ou ficou doente, ele ter uma fonte, um local onde possa ser apoiado. Mas para isso também é necessário que as coisas funcionem como
uma caixa de pensões, não é verdade, que funcione com as contribuições que se tem que fazer antes. Diversificação da renda familiar. Venda de frutas cresce. Para ver na reportagem especial. Os serviços de proteção civil e bombeiros dos países da CPLP analisaram os desafios do setor e discutiram novas práticas para fortalecer a colaboração entre as corporações. O encontro decorreu na 7ª Assembleia Geral da União dos Bombeiros da CPLP. Sob o lema Fortalecer os laços e salvar vidas, a União dos Bombeiros em Ação, Luanda foi palco da 7ª Conferência da União dos Bombeiros, que serviu para analisar os trabalhos realizados por Angola a nível da CPLP enquanto presidente ao longo de 2 anos. Enquanto discursava no ato de abertura, o ministro do Interior, Manuel Homem, realçou o papel da União dos Bombeiros da CPLP para se enfrentar os desafios do setor com maior eficácia. Estamos aqui hoje não apenas para nos reunirmos, mas para compartilhar experiências ricas, discutir novas práticas, a colaboração entre as nossas diversas corporações. A união entre os bombeiros dos países de língua portuguesa é, sem dúvida, essencial para que possamos enfrentar com mais eficácia e determinação as adversidades que nos são apresentadas. É através da troca permanente de conhecimentos, da ação e da formação contínua que conseguiremos elevar a nossa atuação a um nível ainda melhor e exemplar. Olhando para as questões internas, numa altura em que a Corporação dos Bombeiros completa 43 anos de existência, Manuel Lutango, comandante do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, destacou a insuficiência de quadros, técnica e a continuação da formação de efetivos. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros que nós teremos é o desejado. Portanto, temos estado a fazer um trabalho que é de diagnóstico e identificação daquelas que são a nossa realidade, os maiores desafios, tentar colmatá-los, né? Tentar eliminá-los de alguma forma. Por exemplo, muito recentemente, a questão de recursos humanos era bastante gritante, nós tínhamos uma insuficiência bastante visível de efetivos, nós conseguimos muito recentemente alterar esse quadro, é um processo contínuo. Temos ainda que reforçar a questão técnica, temos ainda uma insuficiência de técnica bastante gritante, se assim podemos dizer. A continuação da capacitação técnica, a formação dos quadros, portanto, se cumprirmos todos esses processos, nós vamos ter certamente um serviço de proteção civil e bombeiros. O Timor-Leste, que assume de agora em diante a presidência da União dos Bombeiros, diz estar disposto e preparado. Estamos preparados e também com apoios dessa nossa União dos Países de Língua Portuguesa, vamos aprender e ajudar-nos de como que podemos iniciar na mesma forma que a 7ª Assembleia aconteceu aqui em Luanda. A União dos Bombeiros dos Países de Língua Portuguesa existe há 17 anos e já foram realizadas sessões da Assembleia Geral em Angola, Portugal e Brasil. Vejam no próximo bloco a venda de frutas, na diversificação da renda das famílias e ainda hoje o melhor do desporto angolano. Intervalo não demora, nós voltamos a seguir. Até já! Estamos de volta, bem-vindos à terceira e última parte do nosso jornal. Começamos com o desporto. Clubes de futebol de praia e de futebol salão estão fora das eleições da FAF, marcadas para este sábado. A Comissão Eleitoral das Eleições na Federação Angolana de Futebol, agendadas para este sábado, 30 de novembro, informa que os clubes de futebol de praia e de futebol de salão não estão habilitados a votar no pleito da FAF. No comunicado datado de 28 de novembro, chegado à nossa redação, a Comissão Eleitoral dá conta que só estão em conformidade com o regulamento eleitoral da FAF os clubes que participaram nos últimos 2 anos nas provas organizadas pela Federação Angolana de Futebol e pelas 18 associações provinciais.
a Comissão Eleitoral socorre-se aos termos do artigo 8º do Regulamento Eleitoral. Na mesma senda, a Comissão Eleitoral invoca o número 2 do artigo 89 da Lei número 06/14 de 23 de maio da Lei das Associações Esportivas em Angola. Assim sendo, os escrutinadores do sufrágio na FAF comunicam que não correspondem à verdade as informações que dão conta da alteração da população votante às eleições da FAF. A Comissão Eleitoral da FAF notifica igualmente que a lógica de um processo eleitoral não permite a reformulação da população votante a 48 horas da ida às urnas, sob pena da violação dos princípios eleitorais da democracia, liberdade, igualdade, transparência e imparcialidade. A população votante às eleições na FAF é composta por 238 eleitores, sendo 18 associações provinciais, 2 associações de classe e 220 clubes. Lembro que são candidatos à liderança da FAF Norberto de Castro, da lista A, Alves Simões, da lista B e Artur Almeida e Silva, da lista C. E os amantes de futebol em Luanda esperam que o pleito eleitoral da FAF corra com tranquilidade e apontam os setores que querem ver melhorados no futebol nacional. Há poucas horas do pleito eleitoral na Federação Angolana de Futebol, as vozes dos amantes do desporto rei fazem ecos para aquele que poderá ser o próximo inquilino do órgão reitor do futebol nacional. O jornalista desportivo Cândido Fortunato espera que o futebol nacional saia a ganhar nas eleições deste sábado na Federação Angolana de Futebol. Esperar que, acima de tudo, vença o melhor. Vença aquele que conseguir convencer a massa votante. Porque os projetos foram apresentados. Os projetos foram apresentados quer do candidato da lista A, Norberto Castro, quer do candidato da lista B, o Alves Simões, e quer o candidato da lista C, que é o Artur Almeida e Silva. Portanto, os projetos estão aí, agora cabe à massa votante escolher aquilo que é melhor para eles, porque eles é que têm direito ao voto. Naturalmente, nós aqui vamos ficar do outro lado da bancada, espero que termine o escrutínio para depois vermos quem naturalmente vai se sagrar o vencedor. Já o comentador para o futebol, Raimundo Fernandes, é de opinião que o pleito eleitoral deste sábado na FAF corra sem constrangimentos. Eu acho que é um pleito que acredito que terá um desfecho bom. Ganha quem ganhar, obviamente que nós estaremos sempre à frente estaremos sempre presentes com o futebol. É verdade que os candidatos, quer Norberto de Castro, quer Artur Almeida e Silva, o presidente Santo, quer Alves Simões, esgremiram durante a sua campanha os seus programas. É verdade que aconteceram debates, quer em dois canais televisivos, em que dois candidatos apareceram, um terceiro opcionalmente, mas ficou evidente e passou-se a informação o que é que cada um quererá caso seja eleito sábado presidente da Federação Angolana de Futebol. O adepto Pedro Miguel espera que o novo presidente da FAF possa organizar o futebol nacional. Queremos ver organização interna, queremos ver também o nosso campeonato interno, que ocorra bem, queremos que premiem bem os nossos clubes, os nossos jogadores, tudo que ocorra bem. Gil Santos aponta as expectativas quanto às eleições na Federação Angolana de Futebol. Queremos uma federação com um presidente melhor, capacitado para poder ter um futebol com mais competitivo, mais ritmo e melhorar vários aspectos mesmo, porque não temos o vídeo arte em Angola, o campeonato mesmo não tem muita coisa, tem que se mudar muita coisa no nosso campeonato. Recordo que concorrem à presidência da FAF os candidatos Norberto de Castro da lista A, Alves Simões da lista B e Artur Almeida e Silva da lista C. E em Benguela, os adeptos falam de eleições renhidas neste sábado na Federação Angolana de Futebol e esperam que se concretizem os projetos por parte de quem vencer o pleito. Os aficionados do desporto rei esperam eleições renhidas neste sábado, quando as urnas para a escolha do novo inquilino da Federação Angolana de Futebol. Em Benguela, o comentador Fabrício Penha fala de um certo equilíbrio das equipas locais quanto à escolha do futuro presidente. E Benguela sendo a segunda maior praça desportiva, por razões óbvias, por ter maior número de equipa, por ser uma das províncias que melhor
massifica o futebol, eu acho que está tudo em aberto. Mas o que nós queremos é que venha alguém na Federação Angolana de Futebol que possa dar dignidade. É importante que os candidatos à Federação Angolana de Futebol ponham no mínimo, ou cumpram no mínimo 80% do seu manifesto eleitoral. É sabido que será difícil eles cumprirem na sua totalidade, mas o que nós queremos é que o desporto, em particular o futebol, saia a ganhar. O analista lamenta a pouca envolvência do candidato Norberto de Castro por ser uma das figuras que tem vindo a contribuir para o desenvolvimento do futebol angolano. Do meu ponto de vista, merecia também ter as mesmas oportunidades que está sendo dado aos dois candidatos. O Norberto de Castro, para mim, enquanto comentador desportivo, já é um vencedor por natureza, porque muito fez para a formação desportiva, muito fez para o enquadramento social de muitos miúdos. Este dirigente desportivo entende que o futuro presidente da FAF deverá pautar por atividades concretas, por conta de várias promessas já feitas e falhadas para o melhoramento da modalidade rainha. De promessas pensamos nós que já estamos fartos, já estamos cansados. Agora há necessidade de se tirar do papel tudo aquilo que tantos candidatos estão a prometer. Repare que nos três candidatos praticamente existem projetos muito similares, muito convergentes. Isso é sinal claro de que os candidatos, os concorrentes, sabem de facto onde é que está o problema do futebol nacional e sabem também como arranjar a solução. Perto de urnas neste sábado em Benguela para a escolha do novo presidente da Federação Angolana de Futebol. As eleições terão lugar na Associação Provincial de Futebol de Benguela. E a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, participa do 41º Congresso Federal do Partido Socialista Operário Espanhol em representação do Presidente da República, João Lourenço. Durante o Congresso está prevista a reeleição do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, como secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, sendo ele o único candidato ao cargo. Segundo Luísa Damião, a ocasião reforça a importância da continuidade das políticas ligadas pelo partido que integra a internacionalização socialista. A nossa presença aqui é uma forma evidente de dizer que nós queremos continuar a solidificar estas relações em benefício dos dois partidos e povos. Somos também portadoras de uma mensagem do presidente do nosso partido para o seu homólogo do Partido Socialista Operário Espanhol, que certamente vai abordar questões ligadas entre os dois partidos. Os dois partidos comungam de temas comuns, como são a paz e a segurança no mundo. A presença no Congresso será também uma oportunidade para fortalecer as relações bilaterais entre os dois partidos. A vice-presidente do MPLA disse também que a presença do Congresso será ainda uma oportunidade para fortalecer as relações bilaterais entre os dois partidos, alinhando agendas políticas e estratégias no âmbito da Internacional Socialista. Efetivamente, aqui está uma prova muito sólida e evidente de que os dois partidos querem continuar a caminhar juntos na defesa de temas que dizem respeito aos dois partidos. Eles são membros da Internacional Socialista, que tem estado a discutir várias temáticas. Estes dois partidos, e conjuntamente com outros, darem contribuições para nós encontrarmos soluções para alguns dos fenómenos que ainda afetam os partidos um pouco por todo o mundo. Luísa Damião fez-se acompanhar por uma comitiva composta por Joana Tomás, secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, Manuela Augusto, secretário do Birro Político para Assuntos Internacionais do MPLA e altos funcionários do seu gabinete. O 41º Congresso Federal do PSOE prossegue até o final desta semana, consolidando o papel do partido como uma das principais forças políticas da Espanha. Luísa Damião participa do evento em representação do presidente do MPLA, João Lourenço.
Com a crise económica global, as famílias têm sido desafiadas a apostar na agricultura para fomentar as suas rendas. A aposta na produção de frutas ganha corpo e é visível através de vários pontos de venda. Aliás, um negócio geracional e que garante saúde a muitos angolanos, dado o valor nutricional das frutas. Veja na reportagem especial da Susana Ângelo. Nossos clientes saem mesmo distantes. Tem pessoa que sai do Quinaxixe, sai da Samba, Zango. Ana começou a comercializar frutas há 15 anos, na altura com os seus 18 anos, em busca da sua independência financeira. De uma banheira de caju para cerca de 1 tonelada de frutas diversas. Ana é hoje uma referência no mercado da fruta ao longo da Avenida Fidel de Castro. Ficamos aí a montar o caju. Primeiro dia de saiu tão bem, terceiro dia decidimos procurar as mangas. Procuramos as mangas, estava tudo bem. Quando abriram o mercado 30, despertamos que no 30 também vendem mais fruta ainda, que foi assim, abacate. Fomos lá procurar do abacate, da melancia, o ananás. Por lá começamos a carência do nosso negócio. Construímos, nossas crianças estão a estudar. E graças a Deus. Eu fui a Quintais da Willa e comi lá muita fruta. Vi rapaz no caminho. Em pontos de grande visibilidade, o seu tamanho e a cor ditam para algumas pessoas a qualidade da fruta. Aliás, são mercados, dizem elas, bem mais econômicos. Agora optamos muito para a produção nacional. Uma vez que aqui estamos próximos de certas províncias e não só, há muitos quintais que também já produzem fruta. Vendemos pelo mercado das mangas e aqui próximo. E temos mangas enormes a saindo aqui muito próximo. É nacional, é nosso. Também achei que o preço são acessíveis aqui. A qualidade também está lá. O nacional tem mais resistência que injetado. Então nesta questão preferimos o nacional. Levo de tudo um pouco e consigo agilizar. Ricas em vitaminas, minerais, carboidratos simples e até água. As frutas estão cada vez mais próximas da mesa do angolano. O seu consumo deve ser diário e diversificado, pois é um aliado na manutenção da saúde. É o que garante a nutricionista Stianete Benguela, em entrevista via Zoom à Rede Girassol. Cada fruta tem a sua utilidade, os seus micronutrientes. Por exemplo, se for consumir as frutas cítricas, nós vamos encontrar em abundância a vitamina C. O que nós não encontramos em abundância na banana, o que nós não encontramos em abundância no abacate. Daí a razão de diversificar o consumo das frutas ao longo do dia, de modo que essa diversificação proporciona ao organismo nutrientes diferentes. Ao consumir frutas locais, evita-se a ingestão de produtos químicos, alerta a nutricionista. Falo propriamente do gás etileno, falo propriamente dos antioxidantes, que quando consumidos de forma quando se tem o contato de forma exacerbada, pode culminar então em grandes malefícios à saúde, nomeadamente diarreia, mal-estar, dores de cabeça, vômitos, ação alimentar. Então, por essa mesma razão, é benéfico, é recomendável que se consumam os produtos locais. Com alguns truques, é possível levar a melhor fruta para a sua casa ou estabelecimento comercial. Nós temos um truque que batemos a melancia. Tem umas que faz um barulho como se fosse da oca lá dentro. Então a gente sabe que aquela não tem boa qualidade. Outras faz um barulho com peso. Essa tá boa. Abacate, há umas quando tu introduzir o dedo ela volta. Há outras que permanecem, é farinha e são boas. O abacaxi do Tomboco cheira mesmo, tem um cheiro pertinente que é muito ativo. Já os outros não, sem abrir ele não cheira. Só neste ponto são 60 mulheres que comercializam exclusivamente frutas, mas são cerca de 300 ao longo da Avenida Fidel de Castro que garantem
frutas da terra às mesas dos angolanos e também restaurantes. A melancia geralmente no Quinguela sai melancia, no Kwanza sai melancia, Benguela, do Bango sai melancia, temos que acordar 4 horas. E é difícil. Esse nosso produto que estás a ver aí de melancia, também tirávamos barato, mas agora está caro. Está mesmo apertado e os clientes querem nos bater, porque estão a dizer que nós estamos a explorar os preços. Não é nós. Se é um carro que te tira do 30 ou do Calombaluca até aqui, ele te cobra 5, 7 mil kwanzas. E tens que saber vender para tirar esses valores. Um solo fértil e com muita produção, mas que requer habilidade para o escoamento dos produtos. Nesta fase, por exemplo, estamos a colher muita manga, alguma melancia. Em alguns pontos o acesso também é delicado. As viaturas que fazem o transporte de mercadoria, ou seja, os fretadores, acabam a ter preços muito exorbitantes. Então seria bom que se tivéssemos uma possibilidade de ter meios de transporte próprio para apoiarmos a essas famílias no escoamento das quantidades de fruta que têm em campos para aqui para os centros comerciais. Os pequenos mercados das frutas são, nos dias que correm, negócios geracionais. Ensinei também a minha mãe, está aí ela, a minha mãe. Depois de eu ensinar a minha irmã menor, a filha da minha irmã menor, com a minha filha, também estamos aqui a lhes ensinar para elas também amanhã aprenderem, saber também alguma coisa. Por exemplo, a cliente que quero para ir fornecer, eu fico aqui, ela leva. Hoje ficamos por aqui. Já sabe, amanhã tem mais informação aqui na televisão do ano. Boa noite, fico bem.